Você sabe reconhecer a energia dos elementos e a sua influência no nosso corpo e como a gente consegue relacionar isso com os nossos sentimentos? Se você não sabe, hoje eu gravei esse vídeo especificamente para você. Acompanhe aqui, fica até o final e desde já, deixa o seu like. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para continuar recebendo ainda mais conteúdos aqui do nosso portal. Então, o assunto de hoje é direto ao ponto praticamente. Hoje eu vim falar sobre alquimia interna. Como que a gente consegue utilizar os elementos, os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, a nosso favor. Entender esses elementos e sua influência na nossa vida, no nosso corpo, é fundamental para quem quer passar pelo processo de transformação pessoal, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Ah, mas como que isso pode ter relação com autoconhecimento? Muito simples. Se você vai mergulhar dentro de si mesmo e entender os seus processos de desenvolvimento pessoal, automaticamente você vai lidar com os elementos, porque eles estão em nós, quer queira ou quer não. O elemento terra está compondo todo o nosso corpo físico, que é onde somatiza todas as nossas crenças, de certa forma, isso a neurociência pode comprovar. Nós temos um corpo emocional, que é onde está alocado o elemento água, que é o nosso corpo vital, que é onde tem as nossas energias, ou seja, os nossos sentimentos estão relacionados diretamente com a nossa capacidade de ter energia, de criar aqui na nossa realidade aquilo que a gente deseja. Continuando, o elemento fogo, que está aqui alocado no nosso chakra do plexo solar, que é responsável pelo brilho interno, que é responsável pela nossa capacidade de fazer as coisas, força de vontade, tudo está alocado aqui. E subindo, temos o elemento ar, que está aqui no nosso chakra cardíaco, que nos dá a liberdade, que nos dá sentimentos de leveza e todos os outros sentimentos bons relacionados a nós mesmos. Então, quando a gente busca o autoconhecimento, inevitavelmente você vai passar por esse processo de entender os elementos, quer queira ou quer não. Se for uma pessoa que só quer entender, né, e passar pelo autoconhecimento como uma forma de, digamos assim, compreender os processos, ok. Mas se você for uma pessoa curiosa, assim como eu, vai querer entender a fundo cada um dos princípios que envolve esse processo de transformação pessoal. E aí entra a questão da transmutação pessoal, energética, e aí entra as questões mais esotéricas, né, que já eram mais reservadas de certa forma. Conhecimento esse que os antigos egípcios tinham, os herméticos, né? Os gregos, enfim, várias partes do mundo e vários povos antigos já tinham conhecimento desses ensinamentos e aplicavam isso na sua vida de uma forma prática. Isso, de certa forma, é fazer alquimia com você mesmo, dentro de você mesmo. É entender tudo o que se passa aqui dentro para que aqui fora você consiga resolver de uma forma organizada, coerente e transformar a sua realidade. Superar é enfrentar os seus traumas praticamente, entender onde eles estão alocados e quais são os bloqueios que estão fazendo você a não acessar essa tríade superior, que é onde está alocada a vontade. Então, superar o quaternário inferior significa entender, se entender. Entender seus sentimentos que estão relacionados ao elemento água, entender a sua capacidade ou a sua falta de capacidade, a sua coragem ou a falta de coragem que estão relacionados ao elemento fogo, entender como que você consegue com leveza digerir esses sentimentos e comunicar isso de uma forma a não gerar karmas para você. Então, tudo isso de uma forma interna, somente relacionada aos elementos. E claro, falando do elemento terra, que está relacionado ao corpo físico, que é o primeiro de todos. Sem o corpo físico, você não consegue fazer nada aqui nesse plano físico. Então, cuidar do corpo físico, seja com alimentação, bom sono, atividade física, yoga, enfim, práticas que vão te dar energia, porque esse corpo físico é um equipamento.
É o equipamento que nós, né, que estamos aqui encarnados, usamos para cumprir as nossas missões, seja elas quais forem aqui nesse plano. Então, entender esse equipamento, dar a esse equipamento, né, a alimentação correta, o descanso correto, enfim, as práticas necessárias para que ele esteja funcionando de uma forma correta, é a nossa primeira missão praticamente, as questões fisiológicas. Dar ao corpo físico o básico para que ele consiga desenvolver as suas funções e nós consigamos fazer o que temos que fazer no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com a nossa família, na nossa empresa, na escola, enfim, onde quer que nós estejamos e o que quer que estejamos fazendo. Portanto, entender os 4 elementos dentro desse processo e dar a eles as atenções devidas, os processos devidos, seja terapia, com um profissional adequado. Terapias holísticas também ajudam muito, eu tenho feito muito, faço, né? Aqui mesmo, nessa rede aqui no YouTube, tem muitos canais que ensinam e eu espero trazer aqui nesse canal muitos conhecimentos que possam agregar também nesse processo de despertar e autoconhecimento para um olhar mais holístico mesmo, dessa forma mais natural de nós conseguirmos entender o que nos cerca, aquilo que nos compõe, para que de uma forma fluida a gente consiga fazer aquilo que temos que fazer nesse plano aqui, entendendo os processos e aprendendo com eles gradativamente. Tá, mas como é que eu faço para identificar, nomear e mudar esses processos, esses bloqueios que são traumas relacionados à nossa infância, que estão de certa forma relacionados a todo o nosso processo de viver até que a gente consiga ter esse estalo, esse despertar. Até que a gente consiga ter esse estalo do despertar, nós estamos vivendo no piloto automático. E esse piloto automático, ele foi automatizado de certa forma durante a nossa infância. Foi onde criamos os nossos gremlins, os nossos demônios, os nossos daimons. Porque permitimos que de certa forma fossem injetados em nós medo, ansiedade, falta de coragem e outros sentimentos negativos que vão se alocando aqui nesses elementos. Quando uma pessoa está muito apática, quando uma pessoa está muito inerte, quando uma pessoa ela não consegue dar um primeiro passo, ela está muito aterrada. Ela está muito na terra. Quando uma pessoa está muito sentimental, uma pessoa muito melancólica, uma pessoa que chora por tudo e não consegue raciocinar de uma forma coerente sem que os seus sentimentos estejam interferindo ali, é uma pessoa que está muito na água. Uma pessoa que é muito explosiva, que é muito raivosa, que tudo resolve na porrada e tudo mais, que não consegue controlar, que é criativo, mas não consegue focar nas coisas para fazer o que tem que fazer, ela é uma pessoa que está muito no fogo. E uma pessoa muito ansiosa, que pensa demais, pensa e nunca faz nada, é uma pessoa que está muito no ar. Então, se você não equilibra e não entende que esses elementos fazem parte da nossa natureza e fazem parte de tudo que nos cerca e vão influenciar sim no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas energias, e assim é um efeito cascata nas nossas decisões, nos nossos atos, e assim quando a gente vê, estamos envolvidos, embolorados ali em vários processos que foram criados pela falta de conhecimento desses padrões negativos que estavam nos atrelando, nos prendendo e associados àqueles traumas que estavam sendo alimentados ali, retroalimentados pelo medo, pela vergonha, pela culpa, pela rejeição, pelo abandono, enfim. E aí entram vários traumas. É como se os gremlins, como se os bloqueios, as prisões, as correntes que prendem todos esses sentimentos que eu citei agora a esses elementos, são criados e são alimentados pelos sentimentos. São nossos sentimentos que dão energia para nós construirmos algo aqui fora. Se nós nos sentimos incapazes de construir algo, de transformar algo, de entregar algo de valor, automaticamente nós estamos negligenciando esse nosso lado energético de criar. E todos nós podemos criar algo. Se somos filhos do Criador, nós também somos criadores. Entender isso é importante. Por mais que você não seja
por mais que você seja religioso, na verdade, não seja espiritualista, não seja curioso para entender as coisas do mundo que nos cercam, respeitar pelo menos aos 4 elementos que estão na nossa vida, que estão ao nosso redor, já é um mínimo que se pode fazer. E o respeito que eu falo é respeitar, primeiro respeitar a si mesmo, respeite o seu corpo. Não vá se alimentar de qualquer forma, não vá ingerir qualquer tipo de substância. Respeite os seus sentimentos, porque eles, como fonte de energia, eles são fontes de transformação. Eles estão ali para ajudar a nós mesmos aqui nesse plano a passar o recado que temos para passar. Então, respeite os seus sentimentos. São eles que são nossos maiores professores aqui nesse plano. Respeite a sua capacidade, a sua coragem. Se você sente internamente que você pode fazer determinada coisa, que você pode entregar um conhecimento, um conteúdo para a humanidade, para as pessoas ao seu redor, entregue. Isso vai falar com a sua capacidade de fazer. Isso vai ajudar você a controlar e entender o seu fogo interno. E automaticamente você vai conseguir sentir, digerir mais e melhor, né, esses sentimentos, entendê-los e assim conseguir falar e comunicar de uma forma mais assertiva. Porque você vai conseguir entender. E uma prática que eu faço, sempre funcionou, né, eu já tenho feito há uns 3, 4 anos, é nomear os sentimentos. Hoje eu acordei triste, ok, já acordei triste, eu paro, faço uma meditação, o que está me causando isso? De onde vem? É meu? Né? Porque às vezes também a gente se conecta com energias que não são nossas. E aí, fazer orações, e aí é uma prática individual, cada um faz suas orações, suas práticas, né? Quem gosta de tomar banho de ervas, toma banho de ervas, quem gosta de ir na igreja, enfim, cada um faz e procura a forma de se livrar dessas energias, desses sentimentos que não são nossos. Mas aqueles que são nossos, frutos dos nossos sentimentos, que estão ali para nos ensinar, entender e ressignificá-los. Nomear os sentimentos faz com que você consiga colocá-los dentro de uma dessas categorias. Eles estão aonde? Na terra, na água, no fogo, no ar. O que eu posso fazer para equilibrar esse elemento e automaticamente equilibrar essa energia na minha vida? A partir daí, muita coisa vai mudar. E aí, quando a gente consegue nomear, classificar e superar esse quaternário, porque quando a gente entende, a gente consegue superar, a consciência se dá pelo contraste, assim disse Khalil Gibran. Quando você entende uma coisa a partir da vivência de outra, você consegue escolher com inteligência, que inteligência vem de inteligere, escolher dentro, você consegue com inteligência escolher. A consciência se dá pelo contraste. Se você lida com o contraste, você entende algo e percebe que existe um contraponto, você pode, com inteligência, escolher qual o melhor caminho a seguir. Então, quando você lidar com algo muito contrastante na sua vida, mas que fale com você, com os seus sentimentos, com a sua capacidade de fazer, enfim, de sentir, se aquilo conversa com você, pare e se pergunte: o que eu tenho a ganhar com isso? E o que eu posso fazer para mudar, se for uma questão negativa, e contribuir com o mundo de uma forma melhor. Seja você a pessoa que você gostaria de ter na sua vida em termos de evolução. Não espere de fora. Busque conhecimento, busque autoconhecimento, busque entender o seu processo para que a sua vida possa prosperar de uma forma mais fluida. Porque quando a gente consegue superar o quaternário inferior, a gente acessa o terciário superior, que é onde está a criatividade, o foco. Nós estamos aqui alinhados com o elemento éter, que está relacionado já aos 3 chakras superiores. E esse elemento está relacionado diretamente com o nosso eu superior, com o nosso anjo da guarda, e assim cada um vai nomear de acordo com a sua religião. Mas é vivendo aqui nesse processo superior que a gente consegue manifestar aqui e agora aquilo que a gente precisa, que a gente quer e que a gente precisa. Basta saber se conectar com essa essência, com essa inteligência, com essa energia que está disponível para todo mundo. Mas para isso a gente precisa ter coragem de enfrentar tudo aquilo que nos bloqueia.
que aquilo que nos bloqueia está exatamente impedindo que nós consigamos equilibrar essas energias que são inferiores no sentido porque elas estão aqui nessa parte inferior, né, já que estamos falando de anatomia energética. Não que seja inferior no sentido de negativo, ok? E é isso, eu acho que a mensagem que eu tinha para passar hoje era essa. Eu espero ainda essa semana trazer mais conteúdos para vocês aqui no canal. E se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas que possam se interessar pelo assunto. Desde já, muito obrigado e é isso.